Olá, meus pequenos da 31. Então, hoje, em português, nós vamos usar o livro didático, o volume 3, o livro novo, nas páginas 17, 18, 19 e 20. Bom, na página 17, essa parte de cima que a gente fez na live. Então, é essa parte de baixo aqui que nós vamos fazer hoje, que tá falando sobre o uso do sinal tio, que é aquele acentinho que a gente usa em algumas palavras, tá? Então, diz assim: releia esse trecho da fábula A Gralha Vaidosa. Então, diz assim: a gralha sempre acalentara o sonho de ser bonita como um pavão, tá? E aí fala para nós separar as sílabas da palavra destacada. Então, a gente tem que separar as sílabas da palavra pavão, tá? A gente vai fazer aqui. E depois, como se chama o sinal presente na palavra. Então, como a gente chama... Opa, caiu o lápis da tia. Peraí que a tia vai pegar outro aqui. Como se chama este sinal aqui, tá? Depois nós vamos lá pra página 18. Ó. Página 18 tem uma historinha que a gente vai ler junto e alguns exercícios, tá? Então, peraí que a tia vai esconder aqui as respostas pra gente ler junto a historinha, tá certo? Bom. Só um minuto que a tia tá escondendo aqui as respostinhas pra gente poder fazer as duas páginas, a 18 e a 19, tá? Bom, então aqui, ó, na página 18 diz assim: conheça mais uma fábula, o cão e a carne. Um cão vinha caminhando com um pedaço de carne na boca. Quando passou ao lado do rio, viu sua própria imagem na água. Pensando que havia na água um novo pedaço de carne, soltou o que carregava para apanhar o outro. O pedaço de carne caiu na água e se foi, assim como a sua imagem. E o cão, que queria os dois, ficou sem nenhum, tá? Aí aqui embaixo diz assim: quem é o personagem principal da fábula que você acabou de ler? Então, quem é o personagem principal desta fábula que nós lemos? Vocês vão escrever aqui, tá? Depois, embaixo diz assim: observe o quadro e pinte as palavras que apresentam a mesma terminação que o vocábulo presente na resposta da atividade 3. Então, aqui, ó, a tia vai ajudar vocês. O personagem principal da fábula é o cão, tá? Cão. Então, a gente tem que pintar no quadro de baixo todas as palavras que terminarem em a, o, tio, tá certo? A tia não vai mostrar pra vocês, que a da tia tá pintada, a tia só vai ler as palavras pra vocês. Então, a gente tem coração, pão, lã, pavão, salmão, leão, balão, televisão, mão, macarrão, bombom, batom, limão e amam, tá? E aí, aqui embaixo diz assim, ó: analise as palavras manhã e manha e manhã, tá? Manha e manhã. Estas palavras, o sinal tio modificou apenas o som representado pela palavra A, modificou o som representado pela letra A e o sentido da palavra, não modificou nem o som, nem o sentido da palavra, tá? Então, vocês vão marcar com X a resposta certa. Então, aqui a gente tem manha e manhã, tá certo? Depois, embaixo, diz assim: crie uma frase usando cada palavra. Se necessário, consulte o dicionário. Então, vocês vão escrever uma frase com manha e uma frase com manhã,
tá? Depois, aqui na página 19, diz assim, ó. Observe as palavras a seguir. Põe e mãe. Nessas palavras, o tio aparece sobre quais letras? Escreva-as nos quadrinhos. Então, aqui, ó, nesses dois quadrinhos, vocês vão dizer qual letra tem embaixo do tio, tá? Bem embaixo do tio. Qual letra tem? No põe e no manhã. Vocês estão vendo que os quadradinhos, eles estão pintadinhos, um de verde e um de vermelho. Então, um de vermelho é pro põe e o verde é o pro mãe, tá? E aqui diz assim, ó. O tio é um sinal usado para indicar um som nasal nas vogais A e O, tá? Então, ó, quando a gente coloca o tio no O, fica, ó, a palavra põe tem um som mais forte. E mãe também. Se não tivesse o tio, ficaria poi e mai, tá? Então, ele faz um som mais fortinho, mais nasal, mais do nosso nariz nas palavras, tá? Depois, a 7 é encontre nos caças da palavra o nome das figuras a seguir representam. Em seguida, reescreva. Então, aqui a gente tem as imagens, ó. Uma mão, um leão, uma mão e fogão. Aqui em cima tem um quadro que vocês vão achar as palavras referentes a essas imagens. E aí, aqui embaixo, onde estão os clipezinhos da tia, vocês vão escrever essas palavras embaixo das suas imagens, tá? Então, mão na mão, leão no leão, mamão no mamão e fogão no fogão, tá certo? Depois, nós vamos lá pra página 20. E na página 20, tá falando assim pra nós. Peraí que a tia vai esconder. As palavras terminadas em ão podem formar plural de 3 formas. Então, ões, ãos ou ães, tá? Não existe uma regra específica para fazer o plural. Isso vai depender da origem da palavra. Então, na realidade, como é que a gente descobre como é que a palavra vai ficar no plural? Se vai ficar ões, ãos ou ães? Conforme a gente vai falando, tá? Então, a gente fala ela no singular, depois fala ela no plural e vê como é que ela fica melhor escrita, tá? Olha aqui. Aí, aqui tem pra gente dar plural algumas palavras. Então, eu vou ajudar vocês nessa primeira, ó. Violão. Vai ficar violões, violões ou violães? Fica violões, ó, tá? Então, a gente tem que ir lendo e falando as palavras para ver como é que na nossa cabeça o som fica melhor, tá? Depois tem acordeão, acordeon, anão, latão, avião, alçapão, calção, ladrão, timão, leão, fogão, mão, bênção, órgão, alazão e zangão, tá? E aí, vocês têm que pegar e botar essas palavras todas no plural, ou usando ões, ãos ou ães, tá? Então, eu digo pra vocês irem assim, ó. Violão. Fica violões, violãos ou violães, tá? Então, a gente vai falando todas as formas de plural pra ver qual que se encaixa melhor, tá bem? Ó, acordeão, acordeões, acordeãos ou acordeães? Acordeões, tá? Então, vocês vão fazendo isso com todas as palavras, tá certo? Quando vocês terminarem as atividades, vocês peçam pro pai e pra mãe mandar por e-mail pra tia as fotos, tá? Qualquer dúvida, mandem também pra tia por e-mail, tá certo? Beijinho, até a próxima!